normal, né, uma normalidade de governo no país, seria essa atitude republicana. Mas assim, ele já saiu em defesa do ministro do turismo dele, sobreviveu com relação ao Laranjal, do PSL, que tinha o nome do ministro do turismo muito envolvido. Ele defendeu o Weintraub e tudo até o limite que deu. E ao mesmo tempo, esse cara ele botou ali, tirou umas fotos e largou pra, né, foi boi de piranha mesmo, né? Ele largou o Decotelli como um boizão de piranha. Como, e assim, a situação é insustentável. Nós somos esse governo republicano aí que o Bruno falou. Não vamos aceitar esse tipo de coisa aqui. Aqui não, pô, somos sérios. E o ministro anterior era o Essa é a Weintraub, né? mudança, né? Essa é a mudança que você estava falando, que as coisas mudaram de uma semana para cá, né? De 2 semanas para cá, Mas do Queiroz para cá. e eu pontuo que, assim, eu acredito que o Bolsonaro não tenha defendido o Decotelli única e exclusivamente porque ele não faz parte do grupo olavista do governo Bolsonaro. Que se fosse o Ernesto Araújo, se fosse o Ricardo Salles, ex-partido novo, mas que se tornou um olavista, se fosse o Weintraub, o Bolsonaro jamais deixaria de defender. Jamais deixaria de usar todas as cartas que ele poderia para manter aquele cara ali, porque ele sabe que a ala olavista é a ala mais fanática e a única ala que nunca vai deixar de suportar ele ali no cargo dele. Então, eu olho com ceticismo, porque me preocupa, apesar do Decotelli ser vinculado aos militares, me preocupa mais a gente ter a chance de ter um outro ministro que seja dessa ala olavista, que demore infinitamente mais para cair, caso seja verificada qualquer irregularidade no seu currículo ou crimes que ele venha cometer. E aí, até só para pegar a onda do que o Paulo falou, do medo do Bolsonaro calado, não dar mais em nada, assim, tudo que o Bolsonaro fez até agora, desde o 1º de janeiro de 2019, foram crimes, né? Crimes comuns de responsabilidade. Ele tem uma coleção aí que a gente vem falando nos últimos 36 episódios desse podcast, assim, de coisas que foram... Bolsonaro rasgou a Constituição incontáveis vezes, gente. Acho que é menos uma questão das merdas que ele pode fazer de agora em diante, do Queiroz preso, e mais uma questão da sociedade entender tudo que foi feito até agora e a gente cobrar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a se moverem contra esse governo que está sendo efetivamente genocida durante esse tratamento da pandemia. Assim, porque não é porque o Centrão vai apoiar um cara que claramente comete crimes que a gente tem que aceitar calado o governo Bolsonaro até o fim, sendo que, assim, já está claro para qualquer pessoa, mesmo pessoas que não gostem do PT, mas que têm um mínimo de bom senso, que o Bolsonaro cometeu muito mais crimes do que Dilma Rousseff, e não existe a menor condição da gente aceitar calado este homem no poder por muito tempo, né? Uma possibilidade que existe é do Bolsonaro parar de atacar o STF, parar de atacar a Câmara e receber reciprocidade. Eu acho que é uma coisa bastante plausível, né? O STF, ele não está atacando a gente, então está tudo certo. Vamos seguir vamos manter a governabilidade do governo, vamos deixar passar e ir até 2022. Eu acho que isso se ele parar de atacar essas instituições, eu acho que talvez seja o mais provável. E só para complementar, com relação a isso que o Léo falou, concordo com tudo, 100%. O Bolsonaro já cometeu todos os crimes que o derrubariam e ele já devia ter sido derrubado. A questão é, o brasileiro, ele é o calor do momento. Se o Bolsonaro, pra gente derrubar o Bolsonaro, a gente precisa ter gente na rua. A Dilma caiu porque tinha gente na rua, tinha protesto, que nenhum aqui de nós participou, mas tudo começou a ser desencadeado por um calor de momento, de uma indignação com relação aos políticos, com relação a... E aí tinha gente na rua. Se o Bolsonaro parar de atacar instituições, parar dessa questão desse confronto, talvez isso desmobilize as pessoas a saírem na rua. Eu não acho que as pessoas não tenham que sair, não. Mas o que tem feito as pessoas saírem às ruas, mesmo no momento de pandemia, quando rolou aquela reação toda das torcidas organizadas, foi justamente porque chegou no limite. Ele estava confrontando tudo e todos. Ele estava com pessoas na rua. E o impeachment, uma massa de manobra para impeachment é gente na rua. Então, se ele ficar calado, corremos um risco de não ter uma mobilização para tirar o Bolsonaro. Isso que o Bruno falou dele tentar ser mais diplomático em relação ao Supremo, parar de atacar assim, faz todo sentido, porque o Gilmar Mendes foi sorteado agora como relator
da reclamação que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou, que contesta essa concessão do foro especial ao Flávio Bolsonaro que foi dada pelo TJ, que eu falei agora há pouco, né? E aí, só para todo mundo saber, a petição acabou nas mãos do Gilmar Mendes, porque ele já havia julgado antes, em dezembro do ano passado, 2019, um pedido de suspensão da investigação apresentado pela defesa do Flávio Bolsonaro. E tudo indica que o processo vai continuar sim na mão do Gilmar Mendes, que já encaminhou um pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em relação a esse processo, né, e provavelmente não vai dar em nada, porque a gente já sabe que o Augusto Aras é aliado da família e não tem jeito. O Ministério Público Federal, no maior âmbito, está subserviente à figura da família Bolsonaro. Mas, de toda forma, eu acredito que no Supremo, pouco importa quem seja o relator, o Flávio Bolsonaro vai ser devolvido à primeira instância, e aí a gente vai ver como que vai ser o processo de julgamento desse cara, se ele vai ser jogado aos leões ou não, ou se a corrupção miliciana está tão grande no Brasil que eles conseguem manipular juízes de primeira instância, segunda instância, enfim. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Só lembrar que a gente vai ter Fux, né, como o próximo presidente, né, o que eu vejo como um problema. Eu não boto minha mão no fogo pelo Fux, não. Em Fux we trust, já diria o Moro, né? E aí não sei se ele tá mais pro lado do lavajatismo ou do bolsonarismo. Cenas do próximo capítulo da nossa triste justiça, né? E aí, só porque no episódio 35 a gente falou que o sonho tinha acabado em relação à cassação da chapa no TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Nessa terça-feira, por 4-3, o tribunal decidiu reabrir a fase de investigação de 2 ações que pedem a cassação da chapa do Jair Bolsonaro, né, e do Mourão. E as ações tratam da invasão durante as eleições de 2018 do grupo do bolsonarismo no Facebook, naquele grupo Mulheres Unidas contra o Bolsonaro. E aí, com essa decisão, o TSE vai voltar a apurar o caso e somente numa etapa posterior vai julgar se existem elementos que fariam com que o próprio tribunal cassasse a chapa dos dois. E aí corre o risco daquilo que você já tinha comentado, Paulo, de se caçar a chapa, a gente cutuca a onça do exército com vara curta, né? E aí, exatamente. Só para todo mundo saber também, o Bolsonaro ainda é alvo de outras ações no TSE, que pedem a cassação da chapa, e os principais processos em andamento estão envolvendo a acusação de financiamento por Caixa 2, para o disparo em massa de mensagens de WhatsApp. E essa investigação sobre o disparo de WhatsApp aguarda uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o compartilhamento de provas colhidas no inquérito das fake news que está rolando no Supremo Tribunal Federal, que a gente já falou por aqui também. A cassação de chapa é cutucar a onça com vara curta, e eu acho que seria o fator, a chave para virar, de fato, uma guerra civil no país. Eles jamais aceitariam. Uma cassação de chapa. Jamais. E eu confesso que tenho medo, parafraseando Regina Duarte, nossa ex-namoradinha do Brasil, ex-secretária de Cultura. Tenho medo. Eu prefiro deixar na mão desse nosso congresso banana aí do Rodrigo Maia, que tem umas boas tiradas, né? Que às vezes tem algumas coisas engraçadas, né? Aquele jeitão dele, mas que sentou em cima aí desses processos, né? Eu concordo com o Paulo. Acho uma coisa muito perigosa. Como todo processo de impeachment, como todo mundo sabe, é um processo político também. Eu acho que o Brasil não tem, por hora, espírito não, né? Essa energia política para uma cassação de chapa é uma coisa muito... Tudo bem que seria técnica o processo, mas seria cutucar a onça, assim. Não acho que seria o caminho ideal para o bem do Brasil. Para o bem do Brasil era a gente ter um presidente isentão, né? Ter um Geraldo Alckmin, um Henrique Meirelles. Isso seria um sonho. Imagina Henrique Meirelles agora presidente do país. Agora eu só volto pro governo se você me chamar. Chama o Meirelles presidente. A gente precisa de um presidente que não tenha fãs. Eu quero começar a campanha aqui. 2022, presidente sem fã. O menos carisma possível. Espero o voto de vocês. Sensacional. E assim, é triste, né? Isso tudo só mostra aonde a gente está, né? Como país, como sociedade.
o buraco parece que não tem fundo, né? A gente fala, porra, eu tenho medo dos caras, das instituições funcionarem, dos caras decidirem caçar a chapa, o que seria incrível do ponto de vista, né? A gente está livre de fascismo, a gente fica livre do fascismo. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter medo de começar uma guerra civil, porque o Brasil, a democracia já deu sinais que não está funcionando, a democracia liberal brasileira está falida, em que pese parte da mídia aí ainda passar pano, dizer que está tudo bem. Eu particularmente fico triste da gente estar tendo essa discussão aqui, de entender e concordar com o ponto de vocês, mas, porra, como esperar um futuro bom se a gente não puder torcer para que as leis funcionem e a gente fique livre do que há de ruim, do que está realmente destruindo o sonho das pessoas de terem uma vida mais justa, mais igualitária, melhor no futuro, né? Eu entendo também ele não concordar com esse, ou até entender, mas não concordar com esse temor, mas eu acho que o Brasil é complexo e é preciso entender as nuances, né? Não é só preto no branco, infelizmente. Deveria ser uma coisa mais, cometeu crime, é julgado, é afastado, não cometeu, não é, mas a gente sabe que há muitas emoções envolvidas, muitos interesses, é uma coisa um pouco mais complicada que isso. 1%. Demitir um ministro que mente no currículo era só para ser uma atitude republicana de um governo, né? E aí vale aqui a gente trazer a incrível reportagem que saiu no dia 1º de julho também, da Natália Viana e do Rafael Neves, da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que conta a história do agente líder da Unidade de Corrupção Internacional do FBI, o FBI, Leslie Rodrigo Backscheiss. E a grande novidade foi que no ano passado um escritório foi aberto em março em Miami apenas para investigar casos de corrupção na América do Sul. E o nome desse escritório é o Miami International Corruption Squad. E aí, só para contextualizar, em outubro de 2015, esse Leslie fez parte da comitiva de 18 agentes americanos, segundo a agência pública, que foram a Curitiba se reunir com procuradores e advogados de delatores sem passar pelo nosso Ministério da Justiça, né, que é o órgão que deveria, segundo a nossa lei, intermediar todas as matérias de assistência jurídica com os Estados Unidos, segundo nos revelou a reportagem que foi feita em parceria com o site The Intercept Brasil. E a proximidade do Leslie com a equipe da Lava Jato era tanta que ele foi um dos agentes do FBI que posaram com cartaz apoiando aquele projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção, que foi a bandeira da Força Tarefa, né? E em especial a bandeira do chefe deles, o Deltan Dallagnol, que foi inclusive derrotada no Congresso Nacional. E a reportagem mostra aqui um chat com o Deltan, no dia 18 de maio de 2016, a procuradora Tâmia Danelon, que é ex-coordenadora da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo, brincou antes de uma viagem para os Estados Unidos, e abre aspas para ela: vou tentar tirar uma foto com a Jennifer Lopes e o cartaz das 10 medidas. Os agentes do FBI já apoiam, mas não pode publicar a foto, ok? Eles não deixam. E aí, recomendo que vocês leiam isso, tá lá no site da agência pública, uma baita reportagem, e nela há dezenas de menções, né, ao FBI, seus agentes, dos diálogos constantes da Vaza Jato, analisados pela agência pública e pelo Intercept Brasil, e tudo fica bem claro, assim, que o relacionamento, né, entre o órgão de inteligência americano e os membros da Polícia Federal brasileira está acontecendo. A atuação do FBI, né, em casos fora do território, inclusive, do território americano, tem gerado diversas críticas entre juristas que estão apontando que os Estados Unidos estão efetivamente se comportando como uma polícia do mundo. E assim, tem que ficar claro na cabeça das pessoas, né? Existe jurisdição. Se você tem um órgão de inteligência atuando e incentivando um movimento como a Lava Jato, inclusive se comunicando de uma forma constante, como mostrou essa incrível reportagem, tem coisa errada. Existe um interesse de um outro país, assim, que se utiliza de uma inteligência que a gente não consegue nem imaginar, né? Ainda mais com documentários como Privacidade Hackeada saindo, que os caras têm acesso a celulares de qualquer pessoa que eles quiserem, enfim. E dentro de uma polêmica, né? Que é a própria Lava Jato. Uma polêmica que já foi desmentida pela Vaza Jato, apesar do Intercept, né? Apesar de pouco recepcionada pela população brasileira. Mas, de toda forma, me causa uma grande preocupação saber que há envolvimento direto e já comprovado do FBI dentro dessa operação, né? E assim, o Sérgio Moro está representando talvez interesses aí dos Estados Unidos que
estão começando a entrar numa guerra com o bolsonarismo, como vamos ver daqui a pouco.